Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Metabase na cidade no ar. Muito obrigado a você que nos acompanha. O assunto hoje é o saber jurídico, vamos colocar assim, as atividades jurídicas do Sindicato Metabase, tudo que foi feito ao longo desse ano de 2025, agora para você. E o que representa isso, não só para os associados, para os trabalhadores do Sindicato Metabase, mas também para Catalão e região? Bom, para falar com a gente, hoje, dois convidados muito especiais. Eu os apresento agora para vocês. Senhoras e senhores, conosco o nosso companheiro já de bancada, o diretor Mário Neto, e também o doutor Diogo Mesquita, a quem eu cumprimento e nos honra mais uma vez com a sua presença aqui, também com o seu saber jurídico, com o seu conhecimento. Bem-vindo, doutor Diogo, uma alegria recebê-lo. Bom dia, Nave, bom dia, Mário, bom dia, Tiagão. A honra é sempre nossa, né? Trocar uma ideia com vocês aqui, expor um pouco do que foi feito. Tudo não tem como, porque a gente falaria alguns dias aqui que realmente foi um ano bem intenso, mas vamos expor aqui para o pessoal um pouco do que foi feito e expectativas, né? Expectativa do homem, né? Vamos ter fé, porque hoje em dia não dá para esperar muita coisa do nosso país, é uma incerteza jurídica, principalmente. Nós estamos vivendo um tempo aí realmente bem complicado. Vamos expor um pouquinho do que foi feito nesse ano aí e tentar tranquilizar os nossos trabalhadores. É isso, e com certeza, pela forma com que fala, da forma segura com que coloca todos os assuntos, eu tenho certeza que ele não vai só tentar, ele vai conseguir tranquilizar todo mundo, né, Mário? É isso aí, né, Nath? Bom dia a todo mundo que está aqui, doutor Diogo, né? Bom dia quem nos assiste aí. Sempre uma satisfação falar sobre essa mola propulsora do Sindicato Metabase, que é o departamento jurídico, né? Muito das nossas conquistas, fortalecimento do sindicato veio através desse ramo de atuação, né, capitaneado aí pelo presidente Glar, doutor Diogo, né, junto com o escritório aí à frente, né, assessoria jurídica do Sindicato Metabase, que trouxe, né, ao longo desses últimos anos aí, desses últimos 10 anos, tanto recurso para o bolso do trabalhador, como essa resguarda jurídica, né? O nosso associado hoje tem um escritório aqui à disposição, tem aqui, né, assessoria jurídica à disposição, e isso fez uma diferença enorme, tanto na representação sindical, na força do sindicato, como, né, na vida dos trabalhadores e principalmente na economia da cidade. Pois é, quando eu coloquei que tem esse impacto, né, a atuação do Metabase, não só na vida do trabalhador, do associado, também dos seus dependentes, mas também na cidade, a presença do Dr. Diogo aqui é para isso também, para que, através dele, a gente também tenha uma compreensão melhor, um entendimento melhor do que representa hoje essa entidade. Existe aí essa preocupação, e ela é latente, do presidente Diego, em mostrar para a comunidade o significado, a representatividade e principalmente a relevância do sindicato. Agora, não só querer mostrar, isso já é notório, né? E você, à frente desse departamento tão importante, também como é que você enxerga isso e já também fazendo uma análise do que foi feito nesse ano? Então, Návio, contra fatos não há argumentos, né? Os números estão aí, né? Os números do Sindicato Metabase são, em todos os aspectos, são astronômicos, tanto de fidelização quanto de entrega, né, de trabalho produzido. Foi um ano, como a gente falou antes, um ano extremamente desafiador, desde a automação, inteligência artificial, né, as tecnologias, o impacto das tecnologias, tanto no trabalho quanto no emprego, vazamento de dados, né, nós enfrentamos esse ano aí uma loucura, né, um boom de ataques cibernéticos, de golpes. Então realmente foi um ano desafiador, nós tivemos que nos requalificar, né, a gente tem que o tempo todo ali passar por uma reformulação, porque
ou você adequa ou você fica ultrapassado. Nós, inclusive, tínhamos um certo preconceito com a IA, né? A gente realmente lutou contra, mas até pouco tempo atrás acreditávamos que em 2025 estaríamos andando de carros voadores, né? Mas hoje quem voa são os golpistas. Com a facilidade, né? Infelizmente, aos nossos dados. Então eu acho que no ano de 2026 é algo que a gente precisa de qualquer forma tentar, de alguma forma, blindar, né, esse acesso aos nossos dados. Por mais que existe, né, já lei específica para isso, proteção de dados, mas na realidade o que a gente viu foi totalmente o contrário. Foi a gente vulnerável, nossos dados vulneráveis, a facilidade que as instituições permitem para que sejam feitas compras, enfim, todos os tipos de ataques cibernéticos e principalmente golpes, né, que realmente atingiram boa parte da população brasileira. Não foi feito nada por parte das autoridades competentes para, pelo menos, minimizar isso? Pelo contrário, foi tentado, por exemplo, quando a gente, como advogados, né, alguém entra em contato com o nosso cliente e se passa pelo escritório. Só que ao invés de nos ajudar, pelo contrário, agora quando alguém vai fazer um Pix para nós, aparece, cuidado, pode ser golpe. Só que quando vai fazer o pagamento, não é para nós, né, é para o golpista. Então, assim, as ferramentas até agora que tentaram fazer foram péssimas. Então, assim, algo precisa ser feito. Eu acho que, inclusive, do judiciário. Eu acho que a partir do judiciário, o fato dos processos serem públicos e qualquer pessoa, né, a gente sabe que tem advogados, inclusive, por trás disso, com acesso a essas informações, a todos os nossos dados, isso aí facilita demais e tem que ser feito algo urgente a respeito disso. No caso, para o trabalhador, não é, Mário, aqui do Metabase, para o associado principalmente, é ter uma pessoa que tem o entendimento e principalmente o interesse em se qualificar para evitar isso, é dar essa segurança a qual a gente começou falando aqui, que eu disse que ele ia dar essa tranquilidade. A gente fica mais seguro, né, tendo uma pessoa do nível não só do Dr. Diogo, mas também, né, da doutora Sena, para dar essa sustentação aí que o trabalhador precisa, né? Hoje, né, doutor Diogo, doutora Carita Sena, né, a gente tem aqui à disposição dos nossos trabalhadores, né, e assim, sem querer, né, parecer arrogante ou não, mas um dos melhores escritórios da cidade à disposição do nosso trabalhador. E você vê, assim, em poucos minutos, o doutor Diogo falar aqui da quantidade de golpes que a gente está tendo hoje na praça. E, cara, já é difícil, com orientação, você tentar reverter um golpe. Agora, você imagina quem não tem isso à disposição, né? Quem não tem uma assessoria, onde procurar, o cara tem que... A confiança, né? A gente sempre tentou estabelecer com os nossos associados, né? Por isso que o diretor está todos os dias na porta da empresa, inclusive para trazer esse respaldo, essa confiança. Quando o associado nos procura, a gente já aconteceu várias vezes, né? Já comentei com o doutor Diogo, com a doutora Carita, o tanto que é importante, né? Associados que têm processos, às vezes, que estão correndo na justiça, recebem mensagem dos golpistas e mandam mensagem para o diretor. Né? Eu já recebi várias mensagens, Mário, esse número é do escritório, então é importante essa informação, é importante essa ponte com o associado, e a gente já salvou alguns, né, associados nossos por causa dessa conexão, né? Porque se o trabalhador tem, né, e quem tem processo com outro advogado, às vezes que não tem essa ponte, com essa conexão, ou está com algum processo rolando, né? Então, alguns associados sempre nos mandam mensagem. É importante confirmar, né? É importante isso. E importante também para quem cai no golpe, né? A gente, claro que o doutor Diogo, a doutora Carita, o Sindicato Metabase também está sempre postando nas redes sociais, ó, cuidado, não vai fazer Pix, não vai fazer pagamento antecipado, mas também temos aí depois, né, a chance de tentar correr atrás para quem, infelizmente, que ainda tem muita gente, vai continuar tendo, infelizmente, né, doutor, que infelizmente muito cai nos golpes. Muito importante o Mário falar, porque por mais que a gente saiba que os golpistas, né, usam realmente ferramentas que induzem em erro, mas muitas vezes a gente dá uma margem, a gente abre ali, às vezes a gente desarma, né, até pelo respaldo, inclusive, né, sem querer puxar para o nosso escritório e também para o sindicato. Então, quando entra em contato, fala que é nós, automaticamente já acredita. Então, peque pelo excesso, tá? Peque pelo excesso, não tem problema nenhum. Liga para a gente, tem nosso contato direto, nós não temos outros meios, né? A gente já falou, inclusive, isso. É melhor você perguntar, realmente é vocês? Aí, vou falar que né, se for o caso. Mas esse tipo de contato, de pedir valores pelo telefone, isso aí, gente, não... Isso aí vale para todos, né? Nós estamos usando o exemplo do advogado, mas vale para qualquer tipo de serviço prestado, né? Hoje em dia, estão em hospitais, a pessoa está internada no hospital, está ligando, falando que está precisando passar por cirurgia urgente, a pessoa está desesperada ali, acaba fazendo Pix, sabe? Vimos hoje em dia. Então, assim, nós temos que pelo menos
dificultar o trabalho deles, porque eles são bons nisso. E nós, muitas vezes, por excesso de confiança, por acreditar na palavra, nós somos de uma época ainda que a palavra tinha valor, né? Hoje em dia, infelizmente, não é assim que funciona. E principalmente nós somos mais velhos, né? Nós somos a geração aí dos 80, 70. Nós ainda não temos esse conhecimento, a gente é migrado, né? Nós viemos uma geração que não existia praticamente a internet, para um mundo que hoje em dia você falsifica até uma voz. Hoje chegou o ponto de criar IA que falsifica a voz, falsifica o meu rosto falando como se fosse. Então, assim, toma cuidado, tá? Dobre a vigilância e sempre que tiver dúvida, por mais que você pareça... É melhor você perguntar, fazer uma pergunta boba, do que você se passar por bobo, né? Porque, às vezes, depois que você fez o Pix, você não dá tempo mais. Muitas vezes, muitas pessoas fizeram isso. Fizeram o Pix, depois que fez o Pix, perguntou, são vocês? Não, faz o contrário. Né? Pergunta a gente antes e tenta... Dobra a vigilância, porque nós vivemos tempos realmente muito complexos nesse aspecto aí. É isso. Hoje, recebendo o Dr. Diogo Mesquita, também dá esse suporte, a doutora Cárita Sena, e a gente falando aqui sobre o saber jurídico e o que o Sindicato Metabase oferece para o seu associado, para o trabalhador. Nesse ano de 2025, né, teve até uma ampliação das atividades também. Gostaria agora que o Dr. Diogo falasse sobre essas atividades e qual foi a área mais demandada. Então, a gente até falou no nosso último podcast, né, a priori nós temos um contrato de partido com o sindicato que é na área civil, que o civil, na verdade, ele é amplo, né? No caso, em especial, família e consumidor, que é o leque ali, e o trabalhista. Então, seria essas áreas, né? Do contrato de partido. Mas, como nós ampliamos o escritório nesse ano de 2025, automaticamente nós também ampliamos a nossa parceria com o sindicato. Então, além da assessoria, que é a efetividade, a entrega, o trabalho, o processo em si, nós também fazemos a consultoria hoje, essa é praticamente ampla e restrita, né? Inclusive, nós temos hoje o Dr. Everson, que atua na área criminal, nós temos a doutora Giovana e a doutora Carol, que fazem o previdenciário, temos a doutora Naila, inclusive teremos o Dr. Hugo, ano que vem, a partir do ano que vem seremos 7 advogados. Então, assim, realmente, com essa abertura, né, com essa amplitude do leque do sindicato, automaticamente do escritório, também, né, quando você tem um cliente, você tem um problema, quando você tem 100 clientes, você tem 100 problemas, né? Então, automaticamente, nós somos resolvedores de problema, não que eu esteja reclamando, né? Se não tiver problema, não precisa de advogado. Mas, então, realmente, esse ano foi um ano, né, absurdo, em termos de demanda, em termos de entrega. Daqui a pouco eu até trouxe uma colinha aqui pra gente passar para vocês aqui o que foi feito. Só gratidão, Mário e Nave, né? Foi só realmente gratidão, um ano de muito aprendizado, muito trabalho. E 2026 será melhor ainda. Pois é, tem uma quantidade assim aproximada, você já falou em números. Eu trouxe aqui, atendimentos nesse ano foram 553 até o dia de hoje. Dá uma média aproximadamente de 50 atendimentos por mês. Isso sem falar nas homologações e no programa Bem-Estar, né? Homologações a gente nunca quer, porque se você está fazendo homologação, automaticamente é porque foi desligado. Mas foram 456 homologações e 1.389 atendimentos do programa Bem-Estar. Só recapitulando, para quem não conhece, o programa Bem-Estar foi uma novidade, né, que o sindicato trouxe aí no ano de 2025, que o nome já fala, bem-estar bem. Então, cuidar da saúde, não só física, mas também mental do trabalhador, tirar dúvidas, né, que o sindicato hoje tem, o Mário pode falar com mais prioridade, mas tem psicóloga, dentista, né, enfim, algo assim que eu nunca vi, sinceramente, nesses 16 anos de profissão, eu nunca vi nem algo próximo disso. Com certeza o Sindicato Metabase é inovador e faz um trabalho absurdo aqui na cidade e na região. Sim, em relação à área mais demandada de atendimento? Sim, quando a gente fala de sindicato, automaticamente o trabalhista é o nosso foco principal, né? Então foram mais de 150 atendimentos na área trabalhista e 120 na área de família. Gosto de falar que nós não gostamos de fazer divórcio, nós gostamos de salvar casamentos, mas infelizmente é algo que tem, né, tomado conta, pensão alimentícia, que é algo... Eu fiz, na verdade, essa pergunta, assim, buscando extrair isso, porque a sociedade, ela se movimenta, né? Inclusive teve um dado, foi anteontem que eu vi uma reportagem falando que pela primeira vez no Brasil teve a questão dos pais que se separam, a guarda compartilhada bateu um recorde pela primeira vez no Brasil. Isso atingiu um número assim muito expressivo e se equiparou a alguma outra coisa. Eu acho que era porque além da guarda compartilhada era simplesmente
você separa e fica o filho com o pai ou com a mãe, né? A guarda compartilhada, na verdade, ela causa muito, pelo nome... Não, mas ela superou, no caso, simplesmente Hoje a regra é compartilhada. Isso. Só que a guarda compartilhada, as pessoas confundem com residência compartilhada. Sim. Então, para criança, não é interessante que ela fique com a mochilinha nas costas, vai para casa do pai, para casa da mãe. Então, seja um nômade. Ela né? precisa de uma casa para chamar de sua. Então, hoje, a regra é guarda compartilhada como uma residência fixa. Então, a guarda compartilhada, na verdade, ela é uma responsabilidade compartilhada. Então... O que seria o natural. Natural. Né? Então, vai mudar de escola. E isso teve casos, né? Precisa de... Claro. Né? Não, hoje, com certeza, é o que a gente mais faz ali. Isso. Eu gosto sempre de deixar bem claro, porque a guarda compartilhada... o casamento acaba, mas os filhos continuam. Sim. Então, os pais precisam ter uma boa relação, né? Então, hoje, a guarda compartilhada, com certeza, é um instituto inovador que tem feito muito bem, porque a criança, por mais que vê os pais separados, já é um impacto absurdo, claro. né? Mas, pelo menos, não fica desguarnecido, sabe? Que pode contar, que tem uma rede de apoio. Então, é verdade. É interessante. E essa provocação, Mário, no sentido dele dar essas informações, é para que quem está nos vendo, está nos assistindo, na verdade, comprovar, para que não fique dúvida nenhuma da importância do sindicato na sociedade, na vida das pessoas. Porque nós estamos falando, no caso de trabalhadores, nós estamos falando de famílias também, né? Com certeza, nós estamos falando, né, da família do trabalhador, né, de um momento difícil que o trabalhador, a trabalhadora, né, os nossos associados enfrentam, e o sindicato, né, em parceria com o escritório do Dr. Diogo, doutora Carta, oferecem esse respaldo, né, é aquilo que o Dr. Diogo falou, né, o nosso objetivo também, como sindicato, apesar de não fazer parte das nossas atribuições, é sempre pelo casamento, é sempre por manter a união, mas é preciso se pensar principalmente nos filhos, é preciso pensar principalmente nas crianças. Então, assim, você ter alguém de confiança, você ter alguém conhecido, você ter alguém que faz parte da sua vida, porque, querendo ou não, o dirigente sindical, né, a assessoria jurídica aqui do sindicato faz parte da vida do trabalhador. A gente está todos os dias aí na porta das empresas, é alguém que o trabalhador tem contato, é alguém que, pelo menos nós tentamos isso, que o trabalhador confia. Então, nesse momento, às vezes, de extrema dificuldade, porque o momento de uma ruptura de uma relação é sempre um momento de dificuldade, e de muito trauma para os filhos, né? Muito difícil para os filhos. Então, ter essa assessoria aqui, ter esse trabalho aqui à disposição dos nossos associados, nós enxergamos como de extrema importância. Bom, deixa eu avançar agora para algo que eu também considero importante, que é a determinação do presidente Diego Hilário. Quem convive com o presidente sabe o nível de cobrança que ele exige, mas é também importante dizer que ele também dá um suporte para que aquilo que se determina seja cumprido. Então, gostaria que você falasse a respeito desse nível de cobrança que tem o presidente aqui da entidade e realmente se tem sido cumprida essa determinação dele, principalmente no que se refere a garantir o direito dos trabalhadores. Vocês convivem mais com o Diego que eu, vocês sabem, o homem é bom para cobrar. Ele falou uma frase quando nós começamos, que nós não damos desculpas, nós damos respostas. E essa frase realmente ela é impactante e norteia o nosso trabalho. Então, assim, seja o sim, seja o não, nós vamos dar resposta. Nós vamos buscar, se for o sim, nós vamos até o fim para buscar o direito e garantir aquele direito, ampliar. E se for não, infelizmente, a gente vai dar o não, né? Mas o que não pode é o se, o talvez, e aí o trabalhador fica aí, né? Como diz o Pablo Marçal, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Essa frase dele é muito boa. Então, nós não damos desculpa, nós damos respostas. E realmente, o Diego nos dá um suporte, nos dá condições de trabalho, com essa possibilidade do bem-estar também, que é o conversar tete a tete com o trabalhador, foi de suma importância, né? Porque uma coisa é você saber que tem assessoria, outra coisa é você, entre aspas, ser obrigado a ir lá falar, porque, né, faz parte ali para que eles recebam uma bonificação, eles precisam passar pelo sindicato, pelo escritório. Então, conversar pessoalmente ali com essas 1.389 pessoas foi fantástico. Muitas vezes nem é sobre direito, mas é sobre vida, sobre família, sobre ser humano, prospecções, sobre perspectivas, sobre incertezas, sobre legislação, né? A gente sabe que nossos governantes hoje, a palavra democracia, que é a priori, né, a soberania nas mãos do povo, não é o que nós temos visto, né, porque a gente não vê nossos representantes preocupados com escala 6x1, a gente não vê, né, nada disso, a gente quer ver defender
presidiário fora do Brasil, mandato, enfim. Então nós vivemos tempos realmente difíceis e nós, na condição de advogados, nós temos que buscar pelo que é legal. Nem sempre o que é legal é justo, né? Então, realmente, o Diego nos cobra bastante, né? A briga sempre vai ser árdua, ela sempre vai ser o empregador buscando suprir direitos e nós tentando manter e ampliar. Bom, você citou a escala 6x1, eu queria uma fala do Mário, mas também do doutor. Como é que o senhor tem visto essa discussão, o senhor tem visto essa discussão aí, dessa escala 6x1 e o olhar jurídico em cima desse tema que é tão importante? Então, é um assunto polêmico, até porque o debate ele foge da esfera política, né, jurídica. Na verdade, ela é muito mais política do que jurídica, essa que é a verdade. Porque é totalmente aceitável. Hoje está muito isso, né? Hoje, se realmente o INSS, você viu a revisão da vida toda, enfim, que realmente alguém vai ter que pagar a conta. Geralmente quem paga a conta é o trabalhador. Eu vi uma frase muito legal que diz o seguinte: o problema do Brasil é que quem ganha 100 mil convenceu quem ganha 10 que o problema do Brasil é quem ganha 1.000. E realmente faz sentido. Então hoje nós, com essa, por exemplo, a escala 6x1 já é comprovado, né? Espanha, Portugal, que uma escala 5x2, com 2 dias de folga, além de ser mais vantajoso, ele tem uma resposta melhor, né? Eu até anotei aqui um detalhe, que a produtividade aumentou significativamente. Anteontem, dia 10, né, aprovou a PEC 148, de 2015, que é justamente, sabemos que essa PEC é utópica, né, que seria justamente 5x2, né, reduzir proporcionalmente a escala e os 2 dias garantidos de folga, que seria lindo, mas a gente sabe que a briga é grande e eu acho bem complexo, acho bem difícil, no atual contexto, no atual cenário, ser aprovado. Mário, você que vive no dia a dia também essa realidade também, porque tem esse contato muito próximo com o trabalhador, né? O que dizer? Eu acho que um dia a gente ainda vai ter a oportunidade de fazer um podcast só para falar sobre consciência de classe, sobre essas coisas, que é um tema que eu gosto muito. Me chama. Vamos chamar o Mamed, chamar o doutor Diogo, o presidente Diego aqui, porque o problema, assim, só para dar uma contextualizada rapidinho, o problema do Brasil ia quebrar quando fosse abolir a escravidão. Desde lá a galera vem falando isso. Toda vez que aparece alguma coisa que é um mínimo de benefício para o trabalhador, não, desse jeito vocês querem quebrar o país, desse jeito o empresário não dá conta, o empresário não aguenta mais pagar imposto. Quem que paga imposto nesse país? Quem paga imposto nesse país é o trabalhador. E o duro é que ele falou, e convence esse discurso. Né? Quantos reais de imposto um empresário paga? O empresário repassa tudo para o preço que o trabalhador vai lá comprar. Sobe o ICMS, sobe a gasolina no bico da bomba lá no posto que você coloca no seu... E aí os caras embarcam nessa, de que, nossa, o pai... Não é isso. O problema do Brasil era acabar com a escravidão. Acabou com a escravidão, depois a CLT ia quebrar o empresário. Depois o 13º ia quebrar. E agora é a escala 6x1. Para ficar bem claro para o pessoal da nossa região, quem nos acompanha, a CEMOC não tem escala 6x1. A Mosaic não tem escala 6x1. A Manserv não tem escala 6x1. O CREC 8 não tem escala 6x1. Aqui nós estamos na escala 5x2 há anos. Qual empresa aqui que quebrou? Nós temos PLs recordes na CEMOC, ano após ano, lucratividade altíssima de uma empresa que trabalha uma jornada de 40 horas por semana. 40 horas por semana. Há mais de 10 anos. A atuação do Sindicato Metabase, isso aqui eu não estou falando para engrandecer o nosso trabalho, não, é para mostrar para a sociedade que o problema do país é consciência de classe. É o trabalhador entender que ele é a força que move esse país, que ele precisa aprender a votar, que ele precisa tirar um pouco de patrão lá do Congresso, pôr alguém que pensa realmente legislar. E assim, cadê os empregos da reforma trabalhista? Cadê a melhoria do INSS com a reforma da Previdência? Foi tudo para tirar no lombo do trabalho. Então, assim, a escala, como o doutor disse, o fim da escala 6x1 é urgente. É urgente. A gente precisa garantir ao trabalhador o mínimo de descanso, o mínimo de dignidade. Aquilo que, por força negocial, por força da categoria, nós conseguimos aqui nas bases do Sindicato Metabase há mais de 10 anos. Há muito mais de 10 anos, o trabalhador representado por nós, salvo, assim, raríssimas exceções, já tem a sua jornada de trabalho semanal de 40 horas, que não é mais aquela jornada de 6-1, e nenhuma empresa foi embora, nenhuma empresa quebrou, nenhuma empresa deixou de lucrar. Então, assim, é preciso entender que o problema do país não são os direitos trabalhistas. O problema do país é que quem paga imposto é só o pobre, rico não paga imposto, e tudo
o pessoal precisa entender nesse país, que o nosso problema é consciência de classe. Forte, que bom ouvir isso do Mário. Não estou sozinho nesse mundo. Inclusive, essa analogia que o Mário fez aí da escravidão, antigamente não existia só os escravizados e os patrões, né? Existia ali aquela classe que ficava no limbo, né? Uhum. E eles eram chamados para tomar café, né, com os proprietários, com os grandes, e achavam fazer parte daquilo ali. Então eu acho que é bem por isso, é bem por aí hoje. Então as pessoas, quando falam que vai taxar os ricos, o cara tá achando que o cara que vai ter um Renegade vai ser taxado. Nós estamos falando de bilhões, meu irmão, entendeu? Nós estamos falando de quem é bilionário, entendeu? Então, não é querer fazer sua cabeça, não estamos falando pelo contrário, pense, use sua cabeça para pensar, entendeu? Veja realmente, nos últimos 20 anos, inclusive zero pesquisa, nos últimos 20 anos a sua vida melhorou? As pesquisas mostram que quem é preto, quem é pobre, quem é trabalhador, né? Todo mundo melhorou. Então, assim, nós temos que pelo menos buscar uma equidade. Igualdade não existe, né? Mas uma equidade, que é pelo menos tentar... inclusive, essa é a nossa parte, né? Nós somos a parte mais fraca da balança. A balança vai estar aqui. Nosso papel é sempre tentar só manter essa balança, ou pelo menos o mais próximo possível disso. Para isso, nós precisamos de você. Nós precisamos de você com um pensamento crítico. Tá? Não acredito que te contaram. Essa parte de te contaram aí e te enganaram. É importante, e aí entra mais uma vez, assim, às vezes a gente fala muito isso, da importância de um podcast como esse, que é para a gente trazer esse nível de consciência, esse nível de entendimento. E aí não se trata de ideologizar, se trata de trazer informação e fazer você pensar, né? Você refletir, analisar. Agora, tem muita gente que tem preguiça, mas é muita preguiça. Prefere pegar a coisa pronta, absorver aquilo e pior, passar para frente. Isso aí. Eu tenho certeza que não é você. Não é papagaio de pirata, né? Não somos papagaio de pirata. Olha, eu tinha feito 7 perguntas para o doutor, não cheguei nem na terceira. Agora que eu estou chegando na terceira, o meu produtor, como é que eu faço? Nós vamos ter que fazer o podcast 2 com o doutor Diogo aqui, a missão. Mas, enfim, para a gente encerrar, algo que é notório é a atuação jurídica do Sindicato Metabase, no que se refere principalmente a resgatar direitos que até então estavam perdidos. Sim. Ainda tem algum processo em litígio, tem algum processo em tramitação. O que é importante o trabalhador saber? E mais que o trabalhador, a sociedade catalana entender e saber o que está acontecendo, doutor. Sim. O papo estava bom, né? E eu acabei trazendo muitas informações aqui. Vai só recapitular rapidinho o que eu trouxe, né? Com relação às ações individuais, hoje nós temos mais de 110 processos cíveis em andamento e mais de 260 processos trabalhistas, só de associados, ex-associados e dependentes. A ação coletiva, infelizmente, não posso contar para vocês, porque é segredo, senão o pessoal de lá também assiste podcast, vai preparar. Eu tô ligado. Vai preparar, então, as armas, né? Então, o que eu posso garantir para vocês é que nós estamos atuando, nós estamos aí com várias ações a serem impetradas, algumas em andamento, no que tange a insalubridade, periculosidade, lavagem de uniforme, que é o que o Diego nos pediu, né? ênfase. Então, realmente, nós estamos aí trabalhando. Com relação, outra coisa importante, né, que eu acho, existe no direito de trabalho a primazia da realidade, ou seja, você me contrata como empregador, falando que eu vou trabalhar de tal hora, vou ter 2 horas de almoço. Só porque na realidade não é aquilo que funciona. Então nós precisamos de você. Você que é trabalhador, eu tô aqui no papel, eu tô aqui na teoria, né, eu tô aqui nos livros, mas quem realmente conhece a sua realidade é você. É você que trabalha, você que produz, você que faz o país andar. Então, por mais que às vezes pareça boba, né, uma sugestão, uma demanda, não tenha vergonha, traga ao sindicato. Inclusive, nós desenvolvemos uma tese esse ano, né, para as grávidas, para as gestantes, com base nas demandas que os trabalhadores trouxeram. Usei o exemplo da grávida, mas tem várias. Então, não fique com vergonha, não fique com receio. Por mais que pareça, às vezes, não faz sentido, traga para nós, tá bom? Porque quem conhece a realidade é você. E de nós, o que vocês podem esperar é que nenhum passo atrás será dado. Tá? Nenhum passo atrás será dado, os direitos conquistados serão mantidos e ampliados. Esse é o nosso trabalho. Nós não aceitaremos assédio moral, não aceitaremos escalas absurdas, não aceitaremos metas intangíveis, inalcançáveis. Nós estamos aqui para tentar garantir para vocês um trabalho justo e seguro. Nada mais que isso. É isso aí. Para 2026, expectativa de mais trabalho ainda.
Porque não pode parar, né? A roda não para de girar, né? Advogado é igual médico, né? Ninguém quer precisar, mas quando precisar, estamos aqui. É verdade que quem nunca precisou, um dia vai precisar do advogado, não tem jeito. E lembrando aquela frase, né? Advogado é igual vinho. Tem de todo preço. Só cuidado da dor de cabeça amanhã. Tá, João. Mário, muito obrigado pela presença. Até o próximo Metabase na Cidade. Satisfação. Agradecer ao Dr. Diogo, mandar um abraço para a doutora Cárita também, que é parceira nossa aí. Agradecer quem nos acompanhou até agora, e é isso, né? 2026 vem aí, direito do trabalhador, né? Importante deixar claro para a sociedade. Às vezes tem muita gente que ainda pensa que ação judicial trabalhista é um negócio pejorativo. Não, é porque são direitos que foram sonegados dos trabalhadores. Ninguém está aqui inventando a lei. O doutor Diogo não legisla. Alguém legislou e o doutor Diogo é um operador da lei, né? É um operador do direito. O doutor Diogo, nossa assessoria jurídica, é porque estava na lei e alguém sonegou, e alguns direitos foram sonegados por muito tempo. Mas aí, né, sobre essa presidência aí do presidente Diego Lar, né, a partir da mudança com, né, o Arnaldo, depois veio o Diego aí, o Sindicato Metabase foi atrás com essa excelente equipe jurídica e resgatamos muitos direitos que foram sonegados ao longo dos anos, né? Não é nada pejorativo, não é nada, né, nada contra as empresas, é resgatar o direito do trabalhador. Nós vamos continuar fazendo isso aqui com certeza. Quando nós assumimos aqui, assim, pouco tempo depois, 2 anos de trabalho, o doutor Armando, numa audiência trabalhista, na época o doutor Armando era juiz da trabalho, pediu para que a gente chamasse o Diego lá. E quando chegou lá, ele falou para o Diego somente isso, porque o que mais atraía nele o trabalho do sindicato é porque o sindicato não era aventureiro. Não era aquele sindicato que saia dando tiro para todo lado, tentando levar vantagem em cima de tudo. Pelo contrário, a gente sempre tenta buscar o diálogo, sempre tenta buscar a resolução pacífica. Mas não sendo possível, porque não tem remédio, remediado está. Então, sempre que precisar judicializar, nós iremos judicializar, desde que haja, né, motivo plausível para isso. Mas a gente pode ter certeza que nós resolvemos muitas coisas sem precisar judicializar. É isso. Bom, vamos encerrar aqui, porque senão vai ultrapassar mais. Meu diretor já está ali acionando. Olha, para acabar mesmo de verdade aqui nosso podcast, deixa eu explorar um pouquinho o final aqui do saber, agora pessoal do Dr. Diogo. Ele citou aqui hoje o Pablo Marçal. Quando você citou, como é que foi a frase do Marçal? Quem é bom e desculpa não é bom mais nada. Vocês prestaram, mas antes do programa nós estávamos falando sobre o outro gênio que existe no Brasil. Aí eu preciso fazer, né, levantar aqui, que era quem? Milô Fernandes. E ele tem uma frase muito boa, a qual o doutor me lembrou aqui hoje. Qual é? O importante é ter sem que o ter te tenha. A partir do momento, inclusive o pastor Thiago está ali atrás das câmeras, sabe melhor que a gente, né? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, assim como todas as coisas, né? Quando você usa as coisas em seu favor, é uma coisa. A partir do momento que você é possuído por aquilo ali, então o problema está aí. Então o importante é ter sem que o ter te tenha. Há uma conexão dessas duas frases. E o que não quer dizer que o Pablo Marçal tem o nível que o Milô Fernandes. Colocar Pablo Marçal e Milô Fernandes é uma blasfêmia. Só para deixar claro que, né, eu sei lá quem que virou, mas enfim, você que está nos ouvindo sabe muito bem, e a importância desse podcast é isso. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, você vai ser notificado, ative o sininho aí quando a gente entrar com conteúdo novo, inédito, como esse que você viu hoje. Cadê o meu diretor? Hoje eu não vou esquecer dele, não. Cadê meu amigo? Aí, pastor Tiago, um abraço. Isso tudo acontece graças às mãos mágicas aí do nosso grande Tiago Santos, pastor Tiago. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com muito mais. Um abraço a todos, valeu. É o Sindicato Metabase na cidade, e estamos aí. Valeu, tchau. Um abraço. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.